Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Boa noite. Não, mas tá fraco. Boa noite. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: boa noite, seja bem-vindo. Quem aqui vem no galpão pela primeira vez, levanta a mão. Uma salva de palmas para a galera que vem a primeira vez no galpão. Aí. Que alegria recebê-los aqui na casa da Cola de Deus. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Esse é o Águas Profundas. Se você está fazendo a primeira experiência com Águas Profundas, saiba que o Águas Profundas é um lugar de aprofundamento. Então, aqui a ideia é que você se aprofunde no Senhor e tenha uma convicção saindo daqui de que você precisa fazer alguma coisa da sua vida. Amém ou não? Amém, amém ou não? Amém. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: arruma a sua vida, mano. Olha para a pessoa que está do outro lado e fala a mesma coisa: arruma a sua vida. Você fica com essa sua cara de panguão aí, arruma a sua vida. Amém ou não? Amém. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta de São Paulo a Timóteo. 2ª carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Amém ou não? Você que achou, diga: eu amo a Bíblia. Meu Deus do céu. Você que não achou, diga: eu também amo, só tenho dificuldade. 2ª carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Versículos 1, 2 e 3 e 4. Não, vamos até o 6. Amém ou não? Amém, amém ou não? Amém. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Suporta comigo os trabalhos, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil se quer agradar ao que o alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se quer boa colheita. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus com força. Eu queria começar fazendo uma pergunta, e é sempre uma pergunta. Alguém aqui já assistiu o filme da Odisseia? Só para eu saber. Quem não assistiu? Só levanta o braço aí. Quem gosta desse tipo de filme, fica com o braço levantado. Posso dar spoiler? Não posso dar spoiler? Pô, o spoiler está aí há mais de quase 3 mil anos, pô. Para você que nunca assistiu o filme da Odisseia, sinto lhe dizer, mas eu preciso dar alguns spoilers. Mas para você que já assistiu, tá tudo bem. Mas a Odisseia, não sei se você sabe, mas ela é um poema escrito por um grande pensador chamado Homero. Homero foi um grande pensador, que alguns vão dizer que existiu, alguns não vão dizer que existiu, mas foi um grande homem, ou um grande personagem, que escreveu 2 livros, ou 2 poemas. Um deles, o primeiro deles, mais conhecido, é a Odisseia. O outro é a Ilíada. Alguém já ouviu falar desse outro? Então são 2 livros aí que na escola, em algum momento da nossa vida, a gente já ouviu falar deles. Na Odisseia, conta-se várias histórias. Não é uma história só, são várias histórias. Neste livro, conta-se, por exemplo, a história de Troia. Alguém conhece a história de Troia aqui?
Sim ou não? Do cavalo de Troia, todo mundo conhece, sim ou não? Olha para esse cavalo que está do seu lado e pergunta para ele: você conhece o cavalo de Troia, sim ou não? O povo que não quer xingar, né? O povo olha assim todo: amém, glória a Deus. Não faça aquilo que você não quer fazer, por favor. Mas nós temos essa história do cavalo de Troia, aonde o povo de Ítaca se coloca dentro de um cavalo. Você sabe dessa história toda? E eles invadem a cidade de Troia dentro do cavalo, e no meio da noite eles pulam do cavalo e matam todo mundo. Vocês lembram dessa história, sim ou não? E aí dentro dessa história toda tem um guerreiro que é extremamente forte, que vence todo mundo. Qual é o nome dele? Não, Aquiles. É um grande homem que vence todo mundo e tudo mais, e acaba perdendo depois uma guerra, porque lançam um dardo bem no seu calcanhar, que era aquilo que fazia ele ser forte. E é por isso que nós damos o nome de calcanhar de... Faz sentido? Perfeito. Dentro dessa história toda, a gente está falando tudo da Odisseia, tá? Dentro dessa história toda, nós temos também um personagem muito importante. O nome dele é Odisseu, que também pode ser conhecido por outro nome, como Ulisses. É a mesma pessoa. Então, se você ouviu falar de Ulisses e Odisseu, é a mesma pessoa. Eu vou usar o nome Odisseu para ficar mais fácil por causa do filme. Pode ser? Sim ou não? Olha para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele: você conhece a história da Odisseia, sim ou não? Se você não conhece, você vai conhecer. Preste atenção. A história da Odisseia nada mais é do que um homem que vai para a guerra e durante 20 anos tenta voltar para casa. Basicamente é isso. Fim. Muito obrigado por ter participado do Águas Profundas. Até semana que vem. Isso é o filme da Odisseia. Normalmente a gente sempre fala que quando a gente passa por um grande período de transição, de sofrimento na nossa vida, a gente fala que a gente está passando por o quê? Por uma odisseia. Parece que eu estou numa odisseia, só desgraça atrás de desgraça, é problema atrás de problema. A gente fala que a gente está passando por uma... Meu Deus, a gente está passando por uma... É uma odisseia. Por quê? A história de Ulisses, a história deste homem, mostra para nós um homem que vai à guerra e tenta voltar a casa. Quando ele começa a tentar voltar para casa, ele começa a enfrentar vários problemas. Você lembra disso? Sim ou não? Vários problemas. Um dos problemas que ele passa, eu aqui eu não vou dar tanto spoiler, tá? Vai ficar mais fácil. Um dos problemas que ele passa é: você vai precisar e você vai passar beirando, falar igual mineiro, beirando assim, ó, um lugar onde vai ter umas sereias. Estas sereias vão começar a cantar. Começar a cantar. Isso é um canto de sereia, tá bom? É só só para você entender. Imagina ele passando lá. Tá ouvindo o canto da sereia? Você ouviu? Ouviu? Então eles estão passando beirando assim, ó. E as sereias estão cantando. Não vou cantar de novo não, porque eu não vou passar essa vergonha. Porque daqui a pouco os meninos dessa comunidade que você vem aqui, eles não prestam não, tá? A gente vira figurinha assim, ó, à torta direita, viu? Não é? Não é, minha irmã? Tá vendo? Eu tenho um pacote de figurinha, tá? Eu dançando, fazendo parte de TikTok. Né, Vicente? Eu sei que você tá aí só fazendo isso, né? Mas enfim, eles começam a passar beirando. E eles têm uma instrução muito clara: eles não podem escutar o canto da sereia. Por que eles não podem escutar o canto da sereia? Porque todos nós sabemos o que o canto da sereia produz, sim ou não? Se você não sabe, vou te explicar. Não sei se você conhece alguma sereia. Conhece alguma sereia por aí? Graças a Deus não. Mas uma sereia, normalmente, quando ela canta, dentro dos mitos gregos, é para chamar a atenção dos marinheiros, para que eles possam ir em direção a ela. Só que eles vão em direção a ela para o quê? Para uma satisfação, para o prazer. Imagina comigo, os marinheiros passam no mar durante grandes períodos,
E eles começam a ser tentados dentro daquilo que há de mais profundo no seu interior. E uma das suas tentações que eles passam é dentro da sua sexualidade. E eles precisam satisfazer os seus prazeres. Então, as sereias estão ali para isso. Elas estão chamando os homens para satisfazer o seu prazer, o seu pecado, aquilo que está dentro deles. Porém, há uma outra interpretação dessas sereias. Há uma outra interpretação dessa imagem, dessa figura. As sereias também cantam para ativar, entre aspas, dentro dos marinheiros, aquilo que há de mais horrendo dentro deles, que é o desejo da carne, os impulsos da alma deles. Então, para que eles não pulem na água, e também é importante dizer, quando eles pulam na água, muitos deles morrem, acabam se afogando, porque esse é o objetivo da sereia: cantar, atrair, puxar para o fundo e matar. Para eles não caírem nessa tentação, o que eles fazem? Tanto no poema como no filme, eles pegam cera, passam nos ouvidos e tampam os ouvidos para não escutar o canto das sereias. Um desses homens escolhe sofrer pela sua tripulação. Quem é esse homem? Odisseu. No poema acabou a cera, não tem como colocar a cera mais, acabou. Ele vai, se amarra no barco, preste atenção, se amarra no mastro do barco, e quando se amarra, então quando ele passa perto das sereias e começa a escutar o canto, ele não consegue se soltar, porque ele está preso. Faz sentido, sim ou não? E aí eles passam, enfim. E aqui eu não vou contar mais coisas, porque vai lá e assiste o filme, amém ou não? Amém ou não? Você tem que assistir o filme, viu? Christopher Nolan também é cultura. Assista filmes. Basicamente, depois de passar por essa jornada, eles continuam em direção a Ítaca. Preste atenção. Eles enfrentam um grande problema na vida deles. Ao escutar o canto das sereias e lutarem contra si mesmos para não cederem, eles vencem e continuam a viver. Preste atenção como o Evangelho de Jesus, ele também pode encontrar as suas sementes ali. Aonde ele encontra as suas sementes? Paulo, apóstolo, está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, o seu filho na fé, um dos mais importantes filhos da fé de Paulo. E Paulo já está escrevendo esta carta no fim da sua vida. Ele está terminando a sua jornada, ele está terminando a sua odisseia, está terminando o seu caminho, está completando a sua corrida, está guardando a fé. Esse é Paulo. Chega ao final da sua vida e escreve ao seu filho espiritual Timóteo, dizendo a ele, na primeira carta e na segunda carta, dizendo a ele: ei, você vai lidar com muitas doutrinas contrárias, com muitas sereias, você vai lidar com muitas coisas no seu caminho. Ei, Timóteo, presta atenção. Você vai lidar com muitas coisas que vão fazer com que você ceda, entregue. Mas aquilo que você escutou de mim, guarda no teu coração. Guarda a palavra de Deus em seu coração. Coloca ela em um lugar onde seja capaz de armazenar com segurança. Timóteo, o que eu estou dizendo a você é, como um bom soldado, se você guardar a fé dentro de você, as sereias dessa vida não te encantarão. Aquilo que está dentro de você importa mais do que aquilo que está fora de você.
Faz sentido, sim ou não? Paulo, portanto, está ensinando que a fé vem por um dos métodos mais antigos, por um dos métodos mais, diria, simples, por um dos instrumentos que a gente nem consegue enxergar direito, por um dos instrumentos que alguns têm grande demais, outros têm pouco. Paulo está dizendo que a fé passa pelos nossos ouvidos. Olha para esse orelhudo que está do seu lado e diga para ele: a fé, meu querido, vem por essa orelha grande que você tem. Faz sentido, sim ou não? Pior que tem gente que tem orelha grande mesmo, né? Glória a Deus, irmão, glória a Deus, irmão. O bom é que você armazena muita fé. Faz sentido? Paulo está dizendo assim, ó: se você escutar o Evangelho e armazenar o Evangelho, você terá dentro de você uma força que você nem imagina o tamanho. Se você guardar este Evangelho que eu estou te pregando, você não imagina como você será forte. A fé vem pelo escutar, porque através desse instrumento que a gente menospreza, ele tem capacidade de guardar dentro de nós coisas dos tesouros mais sagrados do Senhor. O que você tem escutado por aí? O que você tem ouvido por aí? Ou onde você tem colocado o seu ouvido? O que você tem dado a este mundo, para que esse mundo te encha? Você crê de alguma maneira por aquilo que você escuta. A sua interpretação de vida passa por aquilo que você ouve, passa por aquilo que você escuta por aí. Há muitos de nós passando no meio do mar, escutando as sereias, sem cera nos ouvidos, e deixando-se levar, pulando no mar, caindo nos pecados da vida. Veja só Odisseu, Ulisses, se amarra porque sabia quem ele era, sabia que a tentação era maior, era mais forte. Não tendo cera para tapar os ouvidos, se aniquilou a si mesmo. Você está conseguindo entender a pregação, sim ou não? Eu não sei se você entendeu ainda que a primeira coisa que você precisa fazer é parar de dar ouvidos a este mundo. Pare de dar ouvidos a este mundo. Só que como eu estou falando só com a galera que é de igreja, amém ou não? Amém ou não? Eu estou vendo só Santa Terezinha aqui dentro. Glória a Deus, aleluia. Só São Padre Pio, só gente convertida, amém ou não? Amém ou não, igreja? Só gente que gosta de Jesus, amém ou não? Então, Emerson, já o meu ouvido está limpinho, só top. Já não escuto funk tem uns 10 anos. Talvez você já esteja purificado dos sons desse mundo. Talvez você já passou por isso, e amém. Escutou o Evangelho já está dentro de você. Mas a pregação não é sobre isso, você acredita? A pregação não é sobre aquilo que nós escutamos desse mundo, porque você já escutou o Evangelho, amém ou não? Amém ou não? Você já sabe o que é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Tem gente que fica tentando florear essa boa notícia, querendo fazer com que essa boa notícia se dê numa pregação de 45 minutos. Não, o Evangelho é uma boa notícia, uma única notícia: que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida e vida eterna em abundância. Esse é o Evangelho. Só que você já tem isso dentro de você, você já crê nisso. Aí vem a parte B da conversa de Paulo com Timóteo. Você já escutou, e o que você vai fazer com aquilo que você escutou? A grande pergunta de Paulo a Timóteo é essa: o que você faz com aquilo que você armazenou dentro de você? Saber que Deus te ama importa muito, mas viver
para anunciar este Deus que te ama, é outra história. Isso é o multiplicar da mensagem do Evangelho que há dentro de você. Se você já tem dentro de você o Evangelho, por que não multiplicá-lo? Por que não dizer ao outro? Por que não falar a quem está ao meu lado? Quem aqui gosta de usar o iFood? Levanta a mão. Ah, vá, agora tem um bando de gente fitness agora. Ah, tá bom, eu sou o Papa Bento XVI. Gosta ou pode? É verdade. Só gosta. Quem gosta do iFood aqui, levanta a mão. Ah, legal. Quem aqui já pediu algum pedido no iFood pela primeira vez e falou: nossa, que coisa boa? Todos nós, né? Já passamos por experiências não tão boas assim também. Uma vez lá, eu morava lá em Campo Limpo ainda, lá na zona sul de São Paulo. A gente pediu um bolo em casa e chegou um pedaço de pedra dentro do bolo. Coisas assim, né? É normal, também passa, tem o ônus e o bônus. Quando a gente conhece um restaurante novo no iFood, a gente não compartilha com os outros? Sim ou não? Sim ou não? Olha, eu conheci um restaurante, você nem acredita, o estrogonofe top. E avisa quem está do lado. A gente conhece uma música boa, a gente compartilha com quem está do lado, sim ou não? A gente conhece uma cafeteria, que aqui em Maringá o povo gosta de cafeteria. A gente conhece uma cafeteria nova, e aqui vocês gostam de rei, é King, é Kingdom, é Queen, é sempre os nomes assim. Vocês gostam de reinado, vocês gostam de, entendeu? Bota os nomes assim, e amém, glória a Deus. Conhece a cafeteria, toma lá o brunch. Não é assim que a gente chama? Vou lá tomar um brunch. Fala café da manhã, fala embigo, vassoura e fala brunch. Entendeu? Essa é a régua, né? Do brasileiro médio. Fala embigo, vassoura e fala brunch. Vou tomar um brunch. Ah, vai lavar a casa da cachorra, meu. Sabe nem falar direito, vai falar brunch. Enfim. Quando você toma lá o brunch, aí você vai falar para quem? Para os outros, sim ou não? Menino, eu tomei um brunch essa semana, foi ótimo. Vamos comigo? Vamos tomar o brunch. Vai todo mundo lá tomar o brunch. Chega lá, não come nada daquilo a semana toda. É café com pão com manteiga a semana toda e toma o brunch. Com ovos e bacons e morangos e... A pessoa vai perguntando o que tem no brunch, ele vai falando: eu tenho morangos aqui tirados lá do Himalaia, raspados não sei na onde. Aí você fala: gosto, sempre comi isso aí a vida toda. Sabe nem o que é brunch. Mas você o que? Divulga, sim ou não? Minha gente, se com notícias básicas da nossa vida a gente anuncia para os outros, porque aquilo que mudou a nossa história a gente retém. Faz sentido? Se com o café da manhã que eu tomo, um brunch, eu divulgo para o outro, e aquilo que eu recebi de mais espetacular que pode acontecer, que poderia acontecer na minha vida, que é a transformação de quem eu sou, para aquilo que o Senhor deseja que eu seja, eu não anuncio. Faz sentido? Sim ou não? Menor sentido. Se eu retenho a palavra que transformou a minha vida, por que eu ganharia alguma coisa de Cristo? Se eu retenho aquilo que transformou a minha história, existe uma palavra que mudou a sua vida, sim ou não? E talvez essa palavra esteja mudando a sua vida, glória a Deus. Existe uma palavra que mudou a minha vida, a sua vida, e essa palavra precisa ser propagada. As pessoas precisam conhecer o Cristo que habita em mim, que me fez vencer as sereias desse mundo. As pessoas precisam conhecer esse Cristo que está dentro da minha alma, que mudou o meu existir. E aqui eu quero ser muito direto com você.
Existe um outro ponto dessa conversa, que é exatamente aquelas pessoas que constroem o ministério e a própria vida para ganhar palco em cima daquilo que Cristo fez na vida dela. Já percebeu? É o famoso coach do evangelho. É aquele que quer ganhar seguidor, dinheiro, número, fama em cima daquilo que Cristo fez com ele. Esta pessoa que faz isso, ela não é um anunciador do evangelho, é um mercenário, é um ladrão. Em outras palavras, quer ser muito direto, é um vagabundo, é um hipócrita, fariseu. Porque o evangelho não me pertence. O evangelho não é uma obra minha, para o Emerson. O evangelho não é algo meu, para mim, para que eu suba aqui no palco e fique performando para vocês, não. Nossa, essa performance foi meio osso agora, né? Fiz assim, né, cara? Tá vendo? Eu peço, entendeu? Eu clamo, eu atraio. Daqui a pouco vira figurinha no WhatsApp, é impressionante. Eu não posso, gente. O evangelho não é meu. Existe uma outra história da Odisseia que eu quero contar para você também. Eu vou contar tudo agora. Vou, mas essa aqui só está lá no livro. Quando Odisseu vai embora, fica 20 anos. Ele deixou um filho. O nome do seu filho é Telêmaco. Telêmaco sabia que um dia poderia ser rei, mas não tinha essa noção. Uma criança quando o pai foi embora. Quando o pai vai embora, chega um dado momento em que todo o reino quer ocupar o lugar do rei. Há muitas brigas por conta disso. E você, se você já assistiu o filme, você sabe do que eu estou falando. E Telêmaco, sabendo que o reino não era dele, ou não eram daquelas pessoas, ele corre e busca seu pai. Mas existe uma pessoa muito importante na formação de Telêmaco. Não é a sua mãe. Existe uma palavrinha que a gente usa até hoje por causa dessa pessoa. Você vai saber qual é. Quando eu quero aprender alguma coisa com alguém que é muito capaz, por exemplo, eu já sei tocar teclado e eu quero aprender a como fazer melhores construções lá no teclado. Normalmente eu compro uma mentoria. Sim ou não? Sim ou não? Quando eu quero aprender a mexer com números, eu já sei alguma coisinha, mas eu quero melhorar. Eu compro normalmente uma mentoria, porque aquela mentoria eu vou ter um mentor. Mentor foi um homem que cuidou de Telêmaco, formou Telêmaco, até ele conseguir buscar o seu pai. Usamos essa palavra para uma pessoa, ou melhor, usamos o nome de uma pessoa, mentor, para aquela pessoa que nos ajuda no caminho. Sim ou não? Eu não sei fazer, você me ajuda? Me dá uma mentoria? Não é isso que a gente fala, sim ou não? Mentor é esse homem que pega Telêmaco e começa a formá-lo. Quando Telêmaco vai embora, há uma frase muito bonita no poema. Telêmaco olha para trás e vê Mentor ficando em Ítaca. Mentor olha para Telêmaco, Telêmaco olha para Mentor, e Mentor faz assim com a mão e diz: o meu trabalho já está feito, este reino não é meu. Consegue entender? O reino não é meu, não pertence a mim, mas eu posso ensinar uma pessoa a viver no reino. Faz sentido? Sim ou não? Aquilo que eu recebi de Deus, esse é o conceito de tradição, é transmitir aquilo que nós recebemos. E eu recebi apenas uma boa nova, e eu quero transmitir a você.
Mas eu quero que você saia daqui e faça alguma coisa com essa boa nova. Não fique panguando. Lá em São Paulo a gente fala muito panguando, tá? Por isso que eu estou falando bastante. Não fique vacilando. A boa notícia que está dentro de mim, de você, precisa ser espalhada. Emerson, como eu posso fazer isso? Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu acho que você já tem um monte de referência bíblica que disse a mesma coisa. Ah, Emerson, eu sou gago. Até para gago Deus dá um jeito. Ah, Emerson, mas eu sou fraco. Até para isso Deus já resolveu, meu irmão. Fique tranquilo. Você não é o primeiro e nem será o último. Mas você, dentro do reino de Deus, tem um papel importante. O papel de mudar o cenário em que você está. E só você pode mudá-lo. Amém ou não? Você é capaz de mudar o cenário onde você está. Se você está hoje na faculdade, mude o cenário desse lugar. Se você é pai, mãe, mude o cenário da sua casa. Se você está dentro de uma paróquia, saia da pastoral da desgraça que só reclama e entre na pastoral do louvor. Eu já disse isso para vocês, que existe a pastoral da desgraça. Que aquela galera só reclama, é só desgraça, é só problema. É que o padre faz, não sei o quê. Porque o padre mudou a cor da igreja. Eu já disse isso para vocês milhares de vezes aqui. Saia desse lugar e se coloque diante do reino de Deus como um anunciador do evangelho. E não há melhor anúncio do evangelho do que você mesmo. Essa mulher aqui, Madre Teresa de Calcutá, uma das nossas baluartes. Esses aqui são os nossos baluartes. São santos que acompanham a cola de Deus, a história da cola de Deus. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu gosto muito. Duas, aliás. Uma delas, ou melhor, uma atribuída a ela, é que nós precisamos ser uma página do evangelho, porque talvez a gente vai ser a única página do evangelho que alguém vai ler na vida. Outra frase dela que eu gosto muito e tenho rezado muito todos os dias com essa frase, dizendo para o Senhor: Senhor, tinha tantas outras pessoas para o Senhor escolher. Tem pessoas melhores que falam vários idiomas, que tocam vários instrumentos. Tem pessoas até mais bonitas que eu. Tem pessoas muito mais. O Vicente está concordando com o quê? Que eu não estou entendendo. Se olha no espelho, Vicente. Está rindo, né? Mas tinha pessoas muito mais estruturadas do que eu, com muito mais capacidade do que eu. Mas o Senhor insiste em escolher essa bagunça aqui. Está dando para entender? É essa bagunça que Ele quis escolher. E talvez você esteja olhando para você exatamente assim: é você, meu irmão. Não é outro. Poderia ser, sim ou não? Mas não é. Deus trabalha assim. Considerei, São João Paulo II, considerei ter em mim, nas minhas debilidades, uma brecha para a capacidade de Deus. Considerei nas minhas debilidades uma brecha para Deus ser capaz. Consegue entender? E ele termina essa frase assim: repito aquilo que o apóstolo Paulo disse, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Consegue entender, filho? Que você tem que sair daqui com os pés pegando fogo, com a língua pegando fogo, para anunciar o Cristo que há dentro de você. Consegue entender que você precisa sair daqui e dizer ao mundo aquilo que Cristo fez com você? E aí eu me lembro daquilo que a nossa comunidade está fundada, João 4:23. Todo o capítulo 4 conta a história da samaritana. Jesus era muito bom. Ele sabia que as mulheres são aquelas que dão com a língua nos dentes, que fala mais que a boca, sim ou não? Sim ou não, mulheres? Não, claro que é. Ele sabia que as mulheres tinham essa capacidade de anunciar, sim ou não? Não é fofocar não, tá? É anunciar. Não é à toa que quando ele aparece, quando ele morre no túmulo, quem vão é as mulheres, que ele sabia que a notícia ia correr mais rápido. Nada contra, tá? Nossa, agora os homens são os imaculados agora. Não.
Mas veja, quando ele olha para a samaritana, você lembra como termina? Ele olha para a samaritana e diz o que? Não diz para ninguém não, viu? Não fala para ninguém não, fica na sua. O que a samaritana faz? Ela vai para a cidade e ela começa a dizer para todo mundo: vinde conhecer o homem que disse tudo sobre mim. Consegue entender o que o Evangelho faz com a gente? O Evangelho faz a gente meter os braços entre as pernas. O Evangelho faz a gente fazer dívida até. O Evangelho faz a gente tomar atitudes às vezes que seriam consideradas para o mundo como loucura. Sim ou não? Quantos de vocês que estão aqui estão precisando de uma loucura na vida? O Evangelho faz a gente fazer isso, sabe por quê? Porque o amor não sabe medir. O amor, ele não tem essa preocupação com tempo e espaço. O amor, ele só sabe amar. E quando eu amo, eu esqueço tudo e vou. O nome disso não é pressa, é velocidade. Eu conheci o Cristo e eu não posso perder tempo. A gente toma atitudes que às vezes são assim, questionáveis demais. Só que o amor faz isso com a gente. Por que você não dá um passo a mais? O que te impede hoje? Em nome de Jesus, hoje não impedirá mais. O que te impede hoje de dar um passo em Cristo? Eu vejo aqui dentro pregadores, eu vejo aqui dentro músicos, eu vejo aqui dentro pessoas que vão começar a dar um passo a mais no Evangelho de Deus. Eu vejo aqui dentro pessoas que vão voltar para os seus trabalhos e serem ótimos profissionais, para o reino de Deus, para a glória do Senhor. Pais e mães que vão educar os seus filhos na fé, para a glória de Deus. O reino de Deus é isso. Ele é feito por gente falha, pequena, podre, mas que Deus continua insistindo. Por que Deus insiste em você? Olha para você agora, de cima a baixo, faz assim, ó. Tem gente que dá risada, faz assim, um pé maior que o outro. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: cara, tu é esquisito demais, cara. Olhe para a pessoa que está do outro lado e pergunte assim para ele: quanto que você cobra para assustar uma casa de 2 cômodos? Não dá, não dá. Maldade, né? Tem gente que já está dando valor, olha como é. Tem gente que já está preparando, já fazendo terreno já. Cara, estou cobrando 150 a hora aí, dependendo do demônio. Consegue entender, gente? A gente é esquisito, sim ou não? Sim ou não, Vicente? Sim, a gente é. E tá tudo bem. Tem gente que é mais bonitinho, vai. Mas a gente é isso. Consegue entender? Talvez eu poderia falar tantas coisas aqui para vocês, mas eu queria dizer isso. Deixar bem claro para você que você e eu somos falhos, mas Deus insistiu na gente. Mas presta atenção. O que você vai fazer com essa insistência de Deus em você? Deus insiste em mim, mas o que eu faço com tudo isso? Eu preciso o quê? Me aprumar, mudar de vida, fazer alguma coisa para que Deus seja conhecido. O que você precisa fazer? Você precisa começar a dar um passo concreto, com as pequenas coisas. Comece a partir de hoje. Saia daqui, motivado em seu coração, a mandar uma mensagem para alguém e dizer: Jesus te ama. Saia daqui motivado a fazer isso, a dizer a alguém: olha, eu senti de Deus de falar para você, Deus te ama. Não fica com rodeio não, fica floreando não fica querendo construir e pregação e palestrinha no WhatsApp não. Manda uma mensagem, avisa alguém, fala de alguém, fala com alguém sobre Jesus, fala desse alguém que mudou a sua vida, que transformou a sua história. Multiplica o evangelho que há dentro de você. Não permita mais com que as sereias do mundo te chamem para o outro lado, te tentem, te puxem para fora do barco.
te coloquem para fora. Não permita mais isso. O Evangelho é essa boa notícia. Você está disposto, sim ou não? Sim ou não? Só os corajosos, sim ou não? Então está na hora de a gente tomar vergonha na cara e anunciar o Evangelho desse Cristo que mudou a minha e a sua vida, amém? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está disposto? Ajuda ele a ficar de pé em nome de Jesus. Dá uma espreguiçada aí. Dá uma isso, dá uma espreguiçada. Pode dar uma espreguiçada. Preste atenção. Eu quero que você reze em um sentido diferente essa noite. Um sentido de: Senhor, eu estou aqui, pode me usar. Senhor, pode enviar a mim. E levantar a mão para que Deus possa fazer algo na sua vida. Levantar a mão para que Deus possa dizer: olha, eu conto com você. Preste atenção. Aqui eu queria só dizer uma coisa. Enquanto a pregação ia rolando, eu ia lembrando de algumas coisas da minha vida, que eu sempre, quando eu prego, parece que eu estou escutando o Emerson de 16 anos atrás. 17, quase 17 anos com o Senhor. Há 17 anos atrás, quando a gente começou, éramos eu e minha esposa, só nós dois. E a gente era taxado de tudo que você imaginar. Eu já disse isso um monte de vezes aqui também. A gente era taxado de tudo que você imaginar. Sapatinho de fogo, isso aí passa. Quem já ouviu isso? Isso aí dá e passa, e daqui a pouco é só animação, isso aí passa. Isso aí é só de momento. E aí eu fico imaginando a minha história com o Senhor, entende? Lá atrás, quando eu disse: Senhor, ó, conta comigo. Eu não estou falando que eu não falhei, eu falhei muito, porque eu sou um ser humano. Mas a decisão daquele dia, a decisão de falar: Senhor, vale a pena. A decisão de dizer: olha, eu vou viver, vale a pena. Dia desses eu estava indo para casa, eu estou dentro do carro, e aí eu tinha mandado uma mensagem para o meu sobrinho, né? Fazia tempo que a gente não se falava. Aí eu mandei uma mensagem para ele, e aí, por ironia do destino, ele me respondeu rápido. E aí, enfim, começamos a conversar ali. E aí ele mandou uma foto para mim. Tinha acabado de se crismar. E aí eu comecei a chorar, igual um maluco. Falei: ó, que coisa esquisita, né? Do nada começa a chorar. E eu comecei a chorar e ele disse assim no áudio: tio, eu só lembrava de quando você, lá na adolescência, ficava dentro do seu quarto lendo a Bíblia. Isso me chamou muita atenção e me chama atenção até hoje. E aí ele diz assim: ó, você para mim é uma referência. Eu falei: fala, minha Nossa Senhora, misericórdia. Eu ser a referência de um garoto de 14 anos. E aí eu fiquei pensando assim, ao mesmo tempo que eu fiquei chorando por causa da alegria de vê-lo crismando, eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu fiz há não sei quantos anos atrás, que eu nem tinha noção, não tinha convicção do que eu estava fazendo. Eu só estava lendo a Bíblia. Eu nem lembro em quando, como, em que cena que ele viu. Eu não sabia nem se eu estava lendo direito a Bíblia. Eu acho que eu só estava lá assim, ó, lá, B, C, lá. Eu nem sei o que eu estava fazendo. Mas isso impactou ele. Ali, dentro do carro, quando eu cheguei em casa, estou contando uma particularidade minha, tá? Cheguei em casa, aí a minha esposa veio falar comigo, estava com o olho vermelho. Ela falou: o que foi, homem? Aí eu falei: eu já posso morrer em paz. Eu já posso, assim, ó, vale a pena. Já valeu a pena tudo que eu vivi. Se o Senhor quisesse me levar ali naquele momento, eu estou falando da boca para fora não, estou dizendo realmente o que está no meu coração. Ali já valeu a pena.